Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o NASD11, o novo ETF da XP que foi lançado agora na segunda-feira, que replica o índice Nasdaq 100 lá dos Estados Unidos, com empresas gigantescas aí, especialmente as de tecnologia, como Amazon, Google, Apple, Microsoft, Facebook e etc. Será que vale a pena investir nesse ETF? É isso daqui que a gente vai discutir um pouquinho no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, já vai deixando um like e se inscrevendo aí embaixo no botão vermelho, porque você fortalece demais o meu trabalho aqui no YouTube e também passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. Vamos nessa aqui então, sem enrolações, videozinho bem rápido para a tela do meu computador, para a gente ler aqui a notícia de divulgação do NASD11 e ver também as principais informações sobre esse ETF. Eu tô aqui com a notícia na Infomoney aberta para a gente dar uma olhadinha. ETF que replica desempenho do índice americano Nasdaq, que começa a ser negociado na B3 nesta segunda-feira. Já começou no caso então, né? O produto lançado pela XP em parceria com a Nasdaq tem taxa de administração de 0,30% ao ano e imposto de renda de 15% sobre os ganhos. Denominado aqui Trend ETF Nasdaq 100 Index Investment Fund, o novo ETF lançado pela XP é negociado sob o código NASD11 e busca replicar o desempenho do índice Nasdaq 100, que acompanha 100 companhias de diversos setores como varejo e assistência médica que adotam a inovação para desenvolver vantagens competitivas. Essa daqui é a descrição oficial do índice, né? Mas ele acompanha ali mais as empresas de tecnologia, são as empresas com a maior concentração. E ele mostra aqui, além de incorporar algumas das empresas de tecnologia mais conhecidas do mundo, como Apple, Microsoft, Tesla, Intel e Netflix, o Nasdaq 100 inclui empresas que se posicionam na vanguarda da inovação de outros setores, como Moderna, Zoom, Mercado Livre e Peloton. Na sexta-feira aqui, as maiores posições do ETF eram das 5 maiores empresas de tecnologia, como eu já comentei, né? Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é o Google, e Facebook. São as 5 maiores posições aqui desse ETF. E caso você esteja viajando, tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, não faz ideia do que é um ETF, ouviu algumas pessoas falando sobre o NASD11 e quis conhecer um pouquinho mais, um ETF é basicamente uma cesta de ações. É um fundo de investimento, assim como nós temos fundos de investimento em ações tradicionais, só que nós não temos a figura de um gestor. O ETF é um fundo de investimento bem específico que replica um determinado índice de mercado. No caso, esse ETF aqui, ele replica o índice do Nasdaq 100, que é composto pelas 100 companhias aqui de diversos setores, como ele fala, que adotam a inovação para desenvolver vantagens competitivas, especialmente empresas de tecnologia. Então o ETF é isso, é um fundo de investimento, só que sem a figura de um gestor, não tem um gestor ali comprando e vendendo ativos o tempo todo. Ele é um fundo de investimento passivo, que a gente chama. Ele busca replicar um determinado índice de mercado. A gente tem esse daqui que replica o índice Nasdaq 100, a gente tem o BOVA11 aqui no Brasil, por exemplo, que replica o Ibovespa, e lá fora nos Estados Unidos a gente tem dezenas de ETFs diferentes, como o VUL, que replica o próprio S&P 500, né? Um índice formado pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Eu vou comentar com você sobre ETFs lá no exterior mais pro final do vídeo, então fica aí até o final. Mas é basicamente assim que um ETF funciona, e você os negocia da mesma forma que negocia ações na bolsa de valores. Você vai comprar e vender as cotas de ETFs da mesma forma que você faz com ações. Não é como um fundo de investimento tradicional que tem um valor mínimo de aplicação e que você tem que pedir o resgate para receber 20, 30 dias depois. Não é assim que funciona com um ETF. Se a gente continuar lendo a notícia aqui, a gente vê com exposição à variação cambial, já que é um ETF que replica um índice lá dos Estados Unidos, o ETF foi lançado com aplicação mínima inicial de R$10, que é o preço da cota aqui, é o preço da ação, por exemplo, se você fosse comprar uma ação, e uma taxa de administração de 0,30% ao ano. Isso daqui é o que você paga para o ETF por ele estar fazendo esse acompanhamento do índice para você. Não é uma taxa muito alta, mas quando a gente olha para as taxas lá do exterior, que são padrões do mercado americano, é um pouquinho alta sim, beleza? E aí, assim como na maioria dos fundos de índice, com exceção dos ETFs de fundos imobiliários, no qual a alíquota é de 20% de imposto de renda, a alíquota de imposto de renda aqui para o NASD11 é de 15% sobre o ganho obtido nas negociações, independentemente do período aplicado. Então, se você compra e vende esse NASD11 com lucro, você vai ter que pagar 15% em cima do lucro. Não existe isenção aqui, como a gente tem a isenção dos R$20 mil para as ações. E aí, aqui na notícia, eles trazem um ponto bem interessante. Com os investidores buscando diversificar o portfólio diante dos juros baixos, o mercado de ETFs tem crescido no Brasil, com novas estratégias, como fundos imobiliários e criptomoedas. A gente realmente está vendo uma onda aí de surgimento muito forte de ETFs no Brasil. A gente tem aqui o NASD11, recentemente tivemos o Tech11, né, que replica ali empresas de tecnologia também, como essas 5 grandes que são as maiores posições do NASD11. A gente teve o China11, que replica empresas lá dos Estados Unidos, o Hash11, por exemplo, que é um ETF ali de criptomoedas. A gente está tendo vários ETFs recentemente surgindo aqui no Brasil. E qual que é a minha opinião aqui sobre ETFs no Brasil, que foi justamente
justamente o que deu origem ao título do vídeo de não invista no novo NASD11. É o seguinte, eu acredito que os ETFs aqui no Brasil, ao contrário dos ETFs lá no exterior, possuem uma ineficiência tributária gigantesca. E isso gera uma desvantagem muito grave quando você vai investir em ETFs aqui no Brasil. É o seguinte, lá no exterior, os ETFs eles funcionam da mesma forma que as ações. Eles pagam dividendos normalmente, de forma periódica. Aqui no Brasil, a gente não tem esse funcionamento. Os ETFs eles não distribuem dividendos. Ao contrário de pagarem dividendos, como as ações fazem ou como os ETFs lá no exterior, nos Estados Unidos fazem, esses dividendos eles são incorporados no preço da cota do ETF. Então, se a gente tem um ETF que custa R$10 e ele vai distribuir R$1 de dividendo por cota, ao invés de distribuir esse R$1 para você, a cota vai passar a custar R$11. O dividendo vai ser incorporado no preço da cota. A uma primeira vista, isso daqui não aparenta ter nenhum problema. Você está recebendo ali um certo ganho, um certo lucro de qualquer forma, sendo ali através dos dividendos ou através da incorporação no preço da cota. Só que quando a gente fala de imposto de renda, isso daqui tem uma diferença gigantesca e que passa despercebida. A gente comentou, esse ETF ele tem um imposto de renda para ganho de capital de 15%. Então tudo que você vender de NASD11 com lucro, você vai ter que pagar 15% de imposto em cima desse lucro. E como esse ETF não distribui dividendos, você não recebe renda passiva, em algum momento você vai precisar vender para embolsar o lucro. Se você investe a sua vida inteira nesse ETF, ele não distribui um centavo de dividendo. Como que você vai tirar dinheiro para você? Você vai ter que vender com lucro em algum momento para poder utilizar o dinheiro. Senão não tem nenhum propósito o investimento que você está fazendo. Você está investindo só para acumular patrimônio e não utilizar. Seria algo aqui que não faz sentido nenhum. Então em algum momento você vai ter que vender esses ETFs, já que eles não distribuem dividendos. Você não consegue se sustentar através dos dividendos, apenas do ganho de capital. Ou seja, em algum momento você vai ter que vender com lucro e vai ter que pagar imposto de renda. Isso daqui por si só já é uma ineficiência. Nós não queremos, como investidores de longo prazo, pagar imposto de renda. A gente investe em ações, fica recebendo dividendos ali no longo prazo e não precisa vender, não precisa pagar imposto de renda em hora nenhuma. Esse daqui que é o ideal pra gente. A gente não quer pagar imposto. Então o simples fato de você precisar vender os ETFs em algum momento e ter que pagar imposto por isso já é um problema. E ainda tem um agravante a mais, que é a questão dos dividendos. Os dividendos aqui no Brasil, eles são isentos de imposto de renda. Então, quando uma empresa, uma ação te distribui dividendos, você não paga nada para receber esses dividendos. Isso daqui é muito legal. Só que os ETFs, eles não distribuem dividendos. Os dividendos, eles são incorporados no preço da cota desse ETF. Então, se a gente tinha uma cota custando R$10 e ela vai distribuir R$1 ali por cota de dividendo, ao invés desse dinheiro chegar em você, a cota vai passar a custar R$11. Qual que é o problema dessa incorporação aqui? O imposto de renda. Quando você for vender a cota do ETF para embolsar o lucro e poder utilizar o dinheiro, você vai estar, mesmo que indiretamente, pagando imposto de renda sobre os dividendos. Se o dividendo está sendo incorporado no preço da cota, ele está sendo contabilizado como lucro para você. Você comprou a cota a R$10, ela está custando R$11 por causa da incorporação de R$1 de dividendos. Se você vender, você vai ter que pagar 15% em cima desse lucro de R$1. Ou seja, você vai estar pagando indiretamente imposto sobre os dividendos, que na teoria deveriam ser isentos. Se você investisse em ações diretamente, seriam isentos. Então você tem essa ineficiência tributária gigantesca aqui no Brasil para ETFs. E é por isso que eu não invisto em ETFs aqui no Brasil, eu não gosto de ETFs aqui no Brasil, eu só invisto em ETFs lá no exterior, e eu vou te dar uma opção aqui que vai servir para substituir esse NASD11 com eficiência tributária bem maior lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu computador. Eu entrei aqui no site etf.com e eu abri um ETF lá na Bolsa Americana que é o QQQ. E esse QQQ, ele vai fazer basicamente a mesma coisa que o NASD11. Ele vai replicar aqui o Nasdaq 100, né? Um pouquinho modificado, não é exatamente a mesma coisa, mas cumpre o mesmo propósito, e ele vai fazer com a eficiência tributária dos ETFs lá nos Estados Unidos, que distribuem dividendos, então você não vai ter que pagar imposto sobre os dividendos, como você teria que fazer aqui no Brasil, e ele ainda vai fazer com a taxa de administração menor, ou seja, o custo que você vai ter para investir nesse ETF vai ser menor. O QQQ, ele tem um custo de 0,20% ao ano, enquanto o NASD11 é de 0,30%. E aí aqui nesse site você consegue ver que é basicamente a mesma coisa, né? A gente tem aqui os top 10 setores do QQQ, você vê aqui que 63% é tecnologia, como eu falei, é um ETF bem focado em tecnologia, e as principais empresas aqui são as mesmas, né? Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é o Google, Facebook, a gente tem Tesla, tem Nvidia, PayPal, são praticamente as mesmas empresas aqui, são ETFs que replicam o mesmo índice, o Nasdaq 100. O NASD11 aqui no Brasil faz isso e o QQQ lá nos Estados Unidos faz a mesma coisa, só que a diferença é que o QQQ faz com mais eficiência
eficiência tributária, você não vai ter que pagar imposto sobre dividendos e ele faz com um custo menor, uma taxa de administração menor. Com a facilidade que a gente tem hoje em dia para abrir contas em corretoras lá no exterior, como a Avenue e a Passfolio, que trabalham muito bem com brasileiros, eu não vejo nenhum sentido para o cara preferir investir no NASD11 aqui no Brasil, com menos eficiência tributária, tendo que pagar imposto sobre dividendos e ainda pagando mais caro pela taxa de administração. E é por isso que no título do vídeo eu te mandei não investir no NASD11. Não porque ele é um ETF ruim, porque as empresas que estão ali são ruins, mas porque não faz sentido. Ele é um ETF menos eficiente do que as opções que a gente tem lá nos Estados Unidos, como o QQQ que eu acabei de te mostrar. Se você não faz ideia de como começar a investir no exterior, me dá um voto de confiança. Eu tenho um vídeo que eu já gravei aqui pro canal, dando um passo a passo de como começar. Eu vou colocar aqui no card. Acredita em mim que é realmente muito simples. Você abre uma conta em corretora lá no exterior, em um estalar de dedos e começa a investir nos ETFs de forma bem mais eficiente do que você faria aqui no Brasil. É claro que eu não posso te obrigar a fazer nada. Eu não tenho como colocar uma arma na sua cabeça e te mandar investir lá no exterior. Se por qualquer motivo que seja, você não quer começar a investir lá no exterior, ou você é um menor de idade, por exemplo, que as corretoras ainda não aceitam, né? Nem a Avenue, nem a Passfolio, nem outras corretoras, até onde eu sei, lá do exterior aceitam menores de idade, você pode investir no NASD11. Por qualquer motivo que seja, se você não quer começar a investir lá no exterior, é melhor investir no NASD11 do que não investir em nada, porque aí pelo menos você tem uma diversificação no exterior, você tem aí uma parcela do seu capital em dólar, apesar de ainda estar dentro do risco Brasil. Com os seus investimentos custodiados aqui no Brasil, você não foge do risco Brasil, beleza? Isso daqui é importante de mencionar. Ainda tem essa desvantagem aqui entre os ETFs. Investir diretamente lá fora, você foge do risco Brasil. Investir em ETFs daqui, mesmo que replique índices de lá de fora, você ainda está no risco Brasil. Então não é uma diversificação máxima aí que você pode alcançar na sua carteira, mas não deixa de ser uma opção se você não quiser começar a investir lá no exterior por qualquer motivo que seja. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar um like e se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho. Você vai passar a ser notificado de todos os próximos vídeos que eu soltar aqui nesse canal. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram. Passa a me seguir por lá, me dá mais esse voto de confiança que eu posto muito conteúdo de qualidade por lá. E aqui na tela eu vou estar colocando um vídeo, uma recomendação para você assistir na sequência, um vídeo também sobre essa mesma temática, ações, investimentos em bolsa de valores, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.